Madeira. No Rally Vinho da Madeira, prova incluída no Europeu e Nacional de Rallys, o italiano da Lancia Andrea Aghini foi um vencedor tranquilo, terminando a prova com mais de 3 minutos de vantagem sobre o segundo classificado, o também italiano Piero Longhi. A série de abandonos, operada logo na primeira etapa do Rally madeirense, retirou muito do interesse que se esperava e desejava neste Rally Vinho da Madeira, pelo menos em termos do primeiro lugar, que desde muito cedo ficou definido. Dos interessados ao Nacional de Rallys, Joaquim Santos, ao terminar no 7º lugar e a chamar a si a melhor posição dos nacionais, deu importante passo para se sagrar campeão, isto se não se realizar o Rally do Algarve. Relativamente ao agrupamento de produção, o madeirense Vítor Sá conseguiu notoriedade europeia, suplantando o favorito Fernando Pérez. A reportagem desenvolvida deste Rally Vinho da Madeira com a Teresa Cade Noronha. Esta edição do Rally Vinho Madeira, que foi a 8ª prova do Campeonato Nacional da modalidade, contou também para o europeu e à partida apresentou a melhor lista de inscritos de sempre. Um carro de uma equipa oficial, a Martini Racing, conduzido por Andrea Aghini, a que se juntaram os principais pilotos que disputam o Campeonato da Europa. E o principal favorito, Aghini, não deixou os seus créditos por mãos alheias. Nas classificativas iniciais, o italiano ainda contou com a oposição de César Baroni, que parecia capaz de fazer frente ao piloto da Lancia. Durante os 2 primeiros troços, Aghini dividiu a liderança do rally com Baroni, mas depois conseguiu distanciar-se do seu adversário. No entanto, a vantagem amealhada pelo italiano não era suficientemente grande para lhe permitir uma prova descansada, já que Baroni não desistiu de tentar reaproximar-se de Aghini. Só que tudo ficou mais facilitado quando, na 9ª classificativa, César Baroni se despistou e foi obrigado a abandonar. Pelo caminho tinha ficado, entretanto, Fabrizio Tabaton, o primeiro dos favoritos a ser forçado a desistir. Tabaton, que já venceu por 3 vezes o Rally da Madeira, capotou no 4º troço e assim pôs termo à sua participação na prova madeirense. Para o italiano, este terá sido o último rally da sua carreira como piloto. Com os abandonos de Tabaton e Baroni, ascendeu ao 2º lugar um outro piloto italiano, Piero Longhi, ao volante de um Lancia HF Integrale da equipa Grifone. Longhi imprimiu um andamento bastante forte, mas não foi suficiente para impedir que no final da primeira etapa estivesse a mais de 50 segundos de Aghini. Erwin Weber, líder do europeu de rallies, ocupou durante algum tempo a 3ª posição, mas uma má escolha de pneus, aliada a problemas com o motor do Mitsubishi, fizeram com que o alemão se atrasasse e quase no final da etapa foi ultrapassado por Patrick Sneers. À 5ª posição, ascendia o peruano Ramon Ferreiros. Na edição do ano passado, Ferreiros foi o melhor do agrupamento de produção e desta vez estreou-se ao volante de um carro inscrito em Grupo A. Robert Drupmans terminou o primeiro dia de prova no 6º posto da classificação geral. Em relação aos portugueses, a vantagem pertenceu sempre a Joaquim Santos e Carlos Magalhães. Beneficiando de alguns problemas sentidos pelos seus mais diretos adversários e de um carro que, pelo menos nesta prova, esteve à altura do piloto, a dupla da Toyota conseguiu amealhar um confortável avanço sobre os seus opositores. José Miguel Leite Faria, num Sierra 4x4, apesar de ter tentado contrariar a superioridade de Santos, não foi além da 9ª classificativa. Problemas no motor e no turbo do Cosworth obrigaram a equipa Rodin a abandonar, enquanto que Jorge Bica, outro dos favoritos de entre os pilotos nacionais, ainda não se adaptava ao HF Integrale, alugado à Astra. Com a desistência de José Miguel, Bica ascendeu ao 2º lugar dos portugueses e terminou a primeira etapa na 9ª posição da geral. À sua frente classificou-se Jean Ragnotti, da equipa oficial Renault francesa. Com o Clio 16 válvulas, Ragnotti fez a prova possível face a uma concorrência que dispõe de carros com tração integral e muito mais potentes. O seu congénero português, José Carlos Macedo, também não foi além do 12º posto. Macedo é um piloto bastante rápido e que, por vezes, na procura de melhores resultados, proporciona imagens como esta.
No agrupamento de produção, a liderança pertencia aos campeões nacionais Fernando Peres e Ricardo Caldeira. Num Ford Sierra Cosworth 4x4, Peres e Caldeira fechavam o lote dos 10 primeiros, quando no Funchal terminou o primeiro dia de prova. Em carro idêntico e na melhor posição de entre os pilotos madeirenses estava Rui Conceição. No sábado, disputou-se a segunda e derradeira etapa do Rally Vinho Madeira. Mais 14 classificativas que, a juntar às percorridas no dia anterior, prefaziam um total de 29 troços que compunham esta prova. Em relação à liderança, não surgiu nenhuma alteração e, na verdade, a segunda etapa serviu para dilatar ainda mais a vantagem de Andrea Aghini. Na passagem por carreiras, primeira especial do dia, os pilotos tiveram algumas dificuldades com a escolha de pneus. Caía uma chuva miudinha e as equipas estavam indecisas quanto à utilização ou não de pneus slicks. Piero Longhi fez um peão e perdeu mais de 30 segundos, o que deixou Andrea Aghini completamente à vontade no comando da prova. O italiano da Martini Racing não teve adversários à altura nesta sua participação em terras madeirenses. Aghini foi o mais rápido em 24 provas especiais de classificação, o que demonstra bem a sua superioridade em comparação com os restantes concorrentes. O favoritismo que lhe era atribuído à partida ficava assim confirmado e permitia-lhe terminar o rally com um avanço de mais de 3 minutos sobre o segundo classificado, Piero Longhi. O piloto da Grifone também assegurou desde cedo o seu posicionamento na tabela classificativa, pelo que o interesse da prova passou a residir na luta pelos lugares secundários. Patrick Sneers, com falta de rendimento no motor do seu Sierra Cosworth, perdeu algum tempo e permitiu a aproximação de Erwin Weber. Descoberto e solucionado o problema, que se devia à presença de água na gasolina utilizada pela equipa Bastos, o belga voltou a rubricar boas prestações e recuperou os segundos perdidos. Na verdade, Erwin Weber também não se esforçou muito para tentar obter uma melhor classificação. Tendo em vista o título europeu, ao alemão interessava-lhe sobretudo terminar este rally e amealhar mais alguns pontos para um campeonato que comanda com relativo à vontade. Ramon Ferreiros, num Lancia HF Integrale, terminou na 5ª posição e durante a segunda etapa protagonizou um interessante duelo com Robert Drugmans, de onde o peruano saiu em vantagem. Ferreiros venceu uma das classificativas e foi nos troços disputados à chuva que se impôs aos seus mais diretos opositores. Joaquim Santos era, desde o início do rally, o melhor piloto português e assim se manteve até ao último controlo. Santos e Magalhães fizeram uma segunda etapa numa toada relativamente calma, sem necessidade de arriscarem, controlando apenas a diferença que os separava de Jorge Bica. Para a dupla de Salvador Caetano, este resultado era a última esperança na tentativa da conquista do título nacional depois dos desaires das provas anteriores. Atingido o objetivo de serem os melhores portugueses, o 7º lugar da geral premiou a atuação da equipa do Celica GT4. Jorge Bica, já mais habituado ao Deltona, conseguiu recuperar, reduzir a desvantagem para Joaquim Santos e Jean Ragnotti e alcançar o 8º posto. Com o carro de que dispunha, Bica poderia ter ido mais longe na tabela classificativa, mas o desconhecimento em relação às potencialidades do HF Integrale justificam a atuação do piloto de Almada. De referir que depois desta prova, Jorge Bica comanda o Campeonato Nacional de Rallys. Jean Ragnotti, com problemas na caixa de velocidades do Renault, terminou a prova do Clube Sports da Madeira na 9ª posição. José Carlos Macedo, num carro idêntico, quedou-se pelo 13º lugar. Uma saída de estrada à meio da segunda etapa, seguida por uma penalização de 6 minutos, impediram Macedo e Miguel Borges de obterem um melhor resultado. O último dia de prova provocou alterações no escalonamento dos pilotos inscritos no agrupamento de produção. Fernando Peres, que liderava esta classificação, teve muito azar. 2 furos, em outras tantas classificativas, fizeram com que fosse obrigado a ceder o comando do grupo àquele que viria a ser também o melhor madeirense, Vítor Sá. Peres ainda tentou recuperar, mas o atraso já era demasiado grande. Assim, Vítor Sá, num Ford Sierra Cosworth, passou, a 3 troços do final, a ser o melhor do grupo N e acabou a prova no 10º lugar. Como, entretanto, Rui Conceição tinha desistido, depois de ter partido o diferencial do seu Sierra, Vítor Sá também herdou a liderança da classificação reservada aos pilotos locais. Terminaram o Rally Vinho Madeira 46 dos 99 concorrentes que alinharam à partida. Agora, resta esperar pela próxima prova do Campeonato Nacional,
que decorrerá de 2 a 4 de outubro e será organizada pelo Estrela e Vigorosa Sport. Segundo Vítor Sá, o melhor entre os concorrentes da produção, a regularidade esteve na base do seu sucesso. Para Joaquim Santos, a nova eletrónica e as novas suspensões montadas no seu Toyota Celica GT4 permitiram-lhe realizar um rally sem sobressaltos. Quanto a André Aguini, o Rally Vinho da Madeira correu-lhe bem do princípio ao fim, sem o mais pequeno sobressalto, mesmo na fase inicial da prova, numa altura em que todos os candidatos ao triunfo ainda se encontravam no rally. É o balanço dos vencedores e organizadores, é apontamento também recolhido pela Teresa Canto Noronha. Andrea Aguini confirmou o favoritismo que lhe era atribuído à partida para esta edição do Rally Vinho da Madeira. O italiano venceu com uma vantagem superior a 3 minutos. Siamo molto soddisfatti di aver vinto qui a Rally Madeira per essere la prima volta che sono venuto qui su questa isola. Sono molto soddisfatto. Per la gara europea è molto bella, molto impegnativa, anche basta vedere solo l'elenco partenze che c'era, da cominciare bene da Aghini, c'era Longhi, Tabato, Drogman, Sniers, Weber, una bella lotta. Peccato per Tabato che è uscito subito fuori insieme a Baroni dalla scena, però c'è stato dei bei colpi di scena vedendo solo, specialmente nella seconda tappa, Sniers e Weber la lotta che hanno fatto. Da parte nostra è stata veramente una bella gara, abbiamo avuto un piccolo problema sulla vettura, sull'assetto nella prima tappa, poi l'abbiamo risolto e nella seconda tappa abbiamo amministrato il vantaggio che abbiamo avuto. Quanto a Joaquim Santos, o melhor português, esta classificação permite-lhe ainda acalentar esperanças em relação ao Campeonato Nacional de Rallys. Nós, a única hipótese que tínhamos aqui neste rally era conseguirmos esta posição, foi isso que nos propusemos logo de início e felizmente conseguimos com certa vontade, até porque não tivemos problema absolutamente nenhum, correu-nos tudo maravilhosamente bem, a equipe de assistência está de parabéns, portanto, toda a equipe. Vítor Sá foi o melhor madeirense e o primeiro do Grupo N, o que lhe confere no próximo ano a inscrição na lista dos pilotos prioritários FISA B. O balanço foi positivo, nós conseguimos chegar ao final, chegar ao pódio com 2 bons resultados, um primeiro madeirense. A vitória no Grupo N? A vitória no Grupo N, é que para nós foi bastante positivo a nível de campeonato, porque a aposta do time Vespas foi essa, era o campeonato de produção. Conseguimos juntar o útil ao agradável, que foi conseguirmos sermos os primeiros madeirenses. O que é que vai fazer com a prioridade que a FISA lhe confere agora? Bem, para já ainda não pensamos nisso, isso é uma situação que temos de sentar à mesa e depois ver e comentarmos, isso é uma situação que não sabemos neste momento. Os organizadores do Rally Vinho Madeira estavam no final satisfeitos com o desenrolar da prova. A nível organizativo, a nível de estrada, a nível de comunicações e de segurança, a prova corremos do melhor. Como sabe, não houve nenhum incidente, não houve nenhum acidente a lamentar, fizemos todos os troços, corremos nada contra o horário da prova, não houve nada a assinalar e quando assim é, não houve reclamações dos concorrentes, quando assim é, a prova corremos magnificamente, tal como preparamos. Muitas vezes preparamos as coisas, mas quando chegamos à estrada ela não corre assim. E por outro lado, penso que acima de tudo correu e foi uma festa do automobilismo. Ainda há pouco referiam isso e diziam que de facto o automobilismo europeu sai valorizado quando as provas correm assim. Uma prova como esta valorizou o Campeonato da Europa, eu penso que sim, e acima de tudo valorizou a Madeira, a imagem da Madeira, a imagem de credibilidade e acima de tudo aquilo, como sabe, a Madeira vive e toda esta região aposta fortemente no Rally Vinho da Madeira, vive-se intensamente esta prova, somos muito acarinhados, somos uma organização fácil porque somos muito acarinhados, por isso também temos responsabilidade e por isso temos que responder plenamente a essa responsabilidade. E quando conseguimos pôr na estrada uma prova com este nível qualitativo e de organização e que no fundo ela tem, de facto, termina desta forma, pensamos que temos também o dever cumprido e quando assim é, temos de estar plenamente satisfeitos com os resultados atingidos.